Fala galera, bom dia! Acabei de fazer o melhor voo da minha vida sobre o topo do Morro Santana. A gente decolou daqui de cima mesmo, fizemos uma passagem sobre o Observatório da URGS, que infelizmente se encontra abandonado. Passamos também sobre a Pedreira das Mus, que infelizmente é um impacto ambiental que permanece ainda aqui na cidade de Porto Alegre. Demos a volta em todo o morro e fomos até o presídio Sr. Alberto Miguel Dario. Então quem quiser acompanhar esse vídeo, tenho certeza que vai adorar. Foi o melhor voo que eu fiz aqui sobre o topo do Morro Santana de todas as vezes que eu já tive a oportunidade de voar por aqui. Fala galera, bom dia, aqui é o Gessé. Vamos fazer um voo decolando aqui do topo do Morro Santana hoje. As condições climáticas estão boas, mas o problema é que essa grama aqui, que é uma grama mais rústica, acaba atrapalhando as linhas da nossa vela. Então a gente vai tomar cuidado para conseguir decolar. O equipamento está montado, o nosso acelerador estava com um pequeno defeito na hora do retorno, a gente conseguiu adequar colocando o elástico, mas para deixar mais qualificado, a gente vai melhorar isso na próxima vez que a gente for voar. A ideia é a gente fazer um voo saindo daqui para mostrar para as pessoas uma nova perspectiva do topo do nosso morro aqui, o morro mais alto da cidade de Porto Alegre. Quem acompanhou a minha decolagem pessoalmente achou que eu quase bati naquelas árvores lá à frente. Mas na verdade eu estava tentando me posicionar um pouco melhor na cadeira do paramotor, e quando eu percebi que eu estava me aproximando das árvores, eu acelerei o motor e ganhei altura com tranquilidade aí para sair daquela potencial situação perigosa. Após conseguir decolar em segurança, a primeira missão que a gente tem é ganhar altitude para que, caso aconteça algum tipo de imprevisto, a gente tenha condições de retornar com o próprio impulso da vela a um ponto seguro de decolagem. E quem tem acompanhado os meus voos ao longo dos últimos anos conseguiu perceber que a qualidade da imagem e da edição do vídeo tem ficado cada vez melhor. Eu, desde há muito tempo, uso desde o início do voo até o pouso uma GoPro Hero 7, que fica no capacete e que filma todas as etapas durante todo o meu voo, em cada uma das ocasiões que eu decolo de paramotor. E recentemente eu comprei uma GoPro 360 que faz toda a filmagem a partir do momento que eu consigo sacar ela de dentro da mochila que eu levo junto comigo durante os voos de paramotor. Vocês conseguiram ver eu sacando de dentro do bag do paraquedas reserva a GoPro Max, que fica normalmente posicionada debaixo da minha perna direita, e a partir de agora eu vou tentar usar somente as imagens da GoPro Max para o resto do nosso voo. Infelizmente, quando eu saquei, eu acabei colocando o dedo em uma das lentes e tem um pedaço da imagem que ficou um pouco borrado. Então eu vou tentar evitar esse trecho, e caso eu precise explicar alguma coisa, eu vou usar as imagens da câmera do capacete para mostrar sem o borrão na imagem. Como a gente pode ver nessa filmagem feita do meu paramotor, o topo do Morro Santana possui dois cumes, um mais ao sul, próximo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e um mais ao norte, próximo da Avenida Protásio Alves. Entre esses dois cumes nós temos uma ravina completamente arborizada e que é foco de um grande número de nascentes ainda límpidas no topo do Morro Santana. Eu fiz questão de passar por esse trecho justamente por saber que a maior parte das pessoas simplesmente desconhece a existência de uma área verde tão preservada no topo do Morro Santana, porque ele está justamente protegido entre os dois cumes que faz divisa entre a cidade de Viamão e Porto Alegre, e também fica um pedaço sobre a responsabilidade administrativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como é possível ver nessas imagens, existem algumas trilhas demarcadas e uma delas leva até uma nascente ainda límpida que conta com uma cachoeira muito pouco conhecida entre as ravinas do Morro Santana. Ela se encontra ao lado desse condomínio conhecido como Eco Village e pode ser acessado tanto pela Avenida Liberdade, de quem vem pela cidade de Viamão, dentro do bairro Três Figueiras, quanto pelo topo do Morro Santana, mais ou menos vindo das imediações de onde eu decolei com o meu paramotor. Particularmente, este cume à direita da imagem é o local onde foi instalado o empreendimento imobiliário conhecido como Eco Village, e nós conseguimos observar no topo do morro a instalação de um trecho asfaltado que faz parte das áreas internas do condomínio no topo do Morro Santana, na parte que fica sob responsabilidade administrativa da cidade de Viamão. O que chama a atenção nesse empreendimento é que, embora ele já exista há pelo menos 10 anos, muito poucas casas já foram construídas. Isso provavelmente ocorre por conta da infraestrutura de acesso
que gera grandes congestionamentos na Avenida Protásio Alves, tanto de manhã, no acesso à cidade de Porto Alegre, quanto no final da tarde, no retorno às cidades de Viamão e Alvorada. O que a gente não pode negar é que a vista das pessoas que aqui moram e o sossego que provavelmente essas pessoas têm, provavelmente não deve ser encontrado com facilidade em outros condomínios aqui na região metropolitana da cidade de Porto Alegre. Uma vez que, embora se encontre próximo dos grandes centros urbanos, essa região fica bastante isolada no meio do Morro Santana, no topo da cidade de Porto Alegre. E se tu está acompanhando o vídeo até aqui, não te esquece de fazer o pacotão youtubístico. Curte, comenta, compartilha, pega o link, coloca no WhatsApp dos amigos, mostra para as pessoas que tu gostaria de fazer com que conhecessem o topo do Morro Santana visto de cima, que isso vai ajudar a gente a ganhar cada vez mais seguidores e divulgar a nossa cidade, o nosso estado para cada vez mais pessoas. E voltando para o nosso vídeo, para quem for na cachoeira pela Avenida Liberdade, vai passar por essa trilha aqui de baixo, que ela vai dar bem na curva da Avenida Liberdade, dentro do Residencial Três Figueiras, naquela descida íngreme que tem entre a parte superior do Residencial Três Figueiras e a parte inferior do Residencial Três Figueiras. Dá para ver ali na frente a curva, que é o local onde tem um dos acessos a essa trilha que leva até a cachoeira ainda inexplorada aqui na ravina do Morro Santana. E à esquerda agora eu começo a fazer o retorno em direção à parte da Protásio Alves, nas imediações da rua Timbaúva, no bairro identificado como Jardim Protásio Alves. Nessa região estão sendo construídos alguns novos condomínios e a partir de agora eu inicio novamente a subida do topo do Morro Santana, só que agora pelo cume norte, aquele que fica tangenciado pela Avenida Protásio Alves até as imediações da Pedreira do Asmus. Nesse descampado onde aparece a sombra do meu paramotor, a gente consegue observar algumas árvores cortadas, mas que curiosamente os seus caules permanecem ali no terreno. Eu lembro que no vídeo anterior que eu fiz sobre o Morro Santana, uma das observações que eu fiz era que existiam algumas espécies invasoras de eucalipto que estavam nascendo ali e que acabavam tomando espaço que era destinado originalmente para as árvores nativas. Então provavelmente essa poda e esse corte foram realizados para novamente deixar espaço para as árvores nativas que são aqui da região. Então, só para que fique claro, nem toda árvore é boa. Algumas árvores, especialmente as invasoras, acabam tomando espaço das árvores nativas e a nossa fauna acaba não encontrando alimento para consumir e se desenvolver. Diferente da outra vez que eu voei por sobre essa região, dessa vez eu estou muito mais próximo do solo. E isso possibilita que a gente consiga ver com muito mais riqueza de detalhes o solo, as rochas, as árvores, e dá para ver inclusive a sombra do meu paramotor visitando todo o trecho pelo qual nós estamos passando. Lá à direita, para quem não se deu conta ainda, fica a cidade de Porto Alegre e lá ao fundo o Guaíba. Já nesse local onde se encontra a minha sombra nesse instante, é uma estrada que conecta a Avenida Protásio Alves até o Observatório Astronômico da URGS, dando acesso também à APAMESI, a Associação de Pais e Mestres do Colégio Santa Inês. Essa estrada é mantida pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o acesso por ela, infelizmente, só é permitido a partir de uma autorização emitida pela própria universidade. Apesar disso, muitas pessoas estão subindo cada vez mais para conhecer o topo do Morro Santana, a partir de caminhadas ecológicas ou mesmo pedaladas nessa infraestrutura que hoje se encontra sem acesso pela maior parte da população. Como eu havia dito, essa estrada existe e é mantida pela universidade em função da presença do Observatório Astronômico da URGS, que foi construído nos anos 70 no topo do morro, mas que infelizmente hoje se encontra abandonado. Eu mesmo, durante cerca de 6 anos, fui voluntário da Universidade Federal no Observatório Astronômico que se encontra lá no centro, e a referência que os estudantes de mestrado e doutorado faziam era da qualidade do Observatório da URGS, que se encontrava no topo do morro, mas que, como a gente pode ver aqui, se encontra completamente tomado pelo matagal que circunda a região. O equipamento que existia aqui no topo era suficiente para que estudantes de mestrado e doutorado
coletassem alguns dados para fazer os seus estudos com relação a alguma teoria que estivessem desenvolvendo ou algum estudo que estivesse acompanhando. Entretanto, com a modernização da informática e dos sistemas de observação, infelizmente não se faz mais tão necessário um observatório mantido pela própria universidade e hoje os estudantes acabam contratando tempo em telescópios mais desenvolvidos no topo de grandes montanhas isoladas no meio do oceano ou mesmo imagens espaciais retiradas de satélites que circulam a Terra. Mas voltando ao nosso tour aqui por sobre o Morro Santana, chegamos finalmente naquela que é conhecida como Pedreira do Asmus. O Asmus era um empresário gaúcho que trabalhava com pedreiras ao longo de todo o estado e algumas das pedreiras que ele acabou explorando economicamente deixaram alguns passivos ambientais como essa aqui junto da Avenida Protásio Alves da cidade de Porto Alegre. Algumas pessoas não se dão conta e pensam que preservação é manter a cratera como ela se encontra, mas preservação seria de fato fazer a recomposição da montanha, fazendo com que ela voltasse à sua condição original de meia-lua coberta por vegetação. Até circundou um assunto, um tempo atrás, de que uma pedreira bastante atuante aqui no Rio Grande do Sul tinha recebido uma obrigatoriedade por parte do Ministério Público Ambiental de fazer a recomposição dessa pedreira aqui na Protásio Alves a partir da colocação de sedimentos da construção civil. Entretanto, embora isso tenha sido acordado com o Ministério Público, não se teve nenhuma ação efetiva aqui no topo do Morro Santana e a ferida permanece aberta aqui para que todos possam ver da Avenida Protásio Alves e da Zona Norte de Porto Alegre. O que nós temos sugerido nos últimos dias é que a cidade de Porto Alegre volte a aproveitar o topo do Morro Santana, permitindo que as pessoas possam caminhar de maneira orientada, tenham segurança para contemplar a vista do topo do morro e que se possa então, a partir de algum tipo de parceria público-privada, permitir a colocação de restaurantes ou mesmo Sky Glass ou mesmo algum ponto de atração turística lá no topo, como um mirante ou alguma coisa nesse sentido, de modo a permitir que as pessoas possam contemplar a vista do pôr do sol num local privilegiado como o topo desse morro e que infelizmente hoje, por conta da Universidade Federal, que impede o acesso, ou mesmo pela falta de condições de segurança, infelizmente as pessoas acabam deixando de contemplar essa bela paisagem que nós temos aqui em cima. Da minha parte, eu sigo procurando demarcar as trilhas no topo do morro, de modo a garantir uma orientação para as pessoas que decidirem por lá se aventurar. A gente sabe que existem algumas pequenas microempresas que estão oferecendo caminhadas guiadas ao topo do morro, de modo a conduzir as pessoas em segurança até os principais pontos de atração de lá de cima. Existem também, a partir da comunidade do Morro Santana, algumas iniciativas que fazem caminhadas orientadas até a pedreira e até o topo do morro, e também a gente pensa na possibilidade de demarcar a trilha a partir de aquelas placas de informação turística. Já fiz indicações ao executivo de modo a garantir, a partir da colocação dessas placas, um ambiente mais seguro para as pessoas que vão até a pedreira, que a gente sabe que essa pedreira acaba instigando as pessoas que a ela visitam a se aventurar nas bordas da pedreira, e isso não é seguro. A gente está tentando promover nos 250 anos da cidade de Porto Alegre algumas atividades esportivas naquela região, como a questão do slackline, cruzando toda a pedreira. Há também a possibilidade de a gente conseguir trazer para cá escaladores profissionais para fazerem competições ali e, mais uma vez, permitir que a cidade possa se integrar ao seu morro mais alto e que hoje, infelizmente, acaba se encontrando abandonado, com grande risco de a longo prazo acabar sendo tomado por invasões e construções irregulares, como a gente consegue perceber em toda a encosta de morro na cidade de Porto Alegre. Chegando no final da nossa jornada, nós passamos por sobre o extremo sul do Morro Santana, onde se encontra o Presídio Semiaberto Miguel Dario. Ele possui uma capacidade de 168 presos e, no entanto, em julho de 2021, de acordo com os dados que se encontram no site do presídio,
ele contava com 133 apenados. Os próprios presidiários fazem a manutenção das instalações, eles têm um regime disciplinar que permite que eles fiquem durante o dia fazendo as tarefas sem estarem dentro do presídio e durante as contagens. E durante a noite eles têm que se fazer presentes na instituição. Eu tive a oportunidade de conhecer o Miguel Dario recentemente, quando eu fui conversar com o seu diretor, e o diretor falou que o trabalho que está sendo realizado ali faz com que os apenados queiram ficar nesse presídio, porque dentro do sistema carcerário, ali é o local onde eles vão ter mais benefícios para cumprimento da sua pena. Então é um exemplo que tem que ser reproduzido ao longo de todo o sistema, porque gera bons resultados para a sociedade e acaba ocupando as pessoas aí com o trabalho durante o cumprimento da pena. Esse é o último ponto que nós tínhamos nos programado para conhecer no dia de hoje. Estou retornando para o ponto de decolagem para fazer a nossa aterrissagem e encerrar o nosso voo. Fala galera, bom dia! Acabei de fazer um voo aqui no topo do Morro Santana, partindo do topo do Morro Santana, e acabei de fazer o pouso aqui que vocês acabaram de ver. Queria pedir para todo mundo que acompanhou o vídeo aí, por favor, cara, compartilhe, comente, espalhe aí pelos grupos de WhatsApp e nos grupos do Facebook. A gente fez o melhor vídeo sobre o topo do Morro Santana da história do meu canal e eu tenho certeza que da história aqui da cidade de Porto Alegre.